Oi, meus livros, que saudade de vocês, meu Deus do céu! Quanto tempo tem que eu não apareço por aqui, né? Nó, que saudade louca que eu tava de vocês, que saudade louca! Vamos entrando, vou dar uns minutinhos pra vocês aí. Ei, Carol, ei, Esther, ei, Geise, saudade de você! A gente tá precisando sentar pra ter um papo, viu? Nossa, gente, que saudade de vocês. Olha, a gente tem uns escritoras na nossa live. Que, inclusive, né, já está feito aí o convite, né, pra participar da nossa livecast. Vamos marcar. Vamos dar uns minutinhos pra galera ir entrando. Ai, gente, eu tô muito feliz, vocês não têm noção. Vocês não têm noção quanto eu tô feliz de ter vocês aqui hoje. Vamos dar só mais uns minutinhos pra galera ir entrando. Sejam bem-vindos. Ai, que felicidade ter vocês aqui, gente. Tem muito tempo, né, que eu não apareço aqui na livecast. Aconteceram várias coisas, mas enfim. Eu comecei a subir as lives pro YouTube porque eu tinha a pretensão de extinguir esse Insta aqui. Só que me deu uma nostalgia. Me deu uma nostalgia de ter vocês aqui, de bater um papo com vocês. Eu falei, ah, não vou deixar esse projeto morrer, não. Vão enviando coraçãozinho, vão subindo um coraçãozinho e enviando aviãozinho, gente, pro Instagram e entregando a nossa live pra mais gente. Carol já entrou, já vou te chamar, viu, Carol? Vou até abaixar aqui um pouquinho o som pra gente ir batendo um papo. A gente, eu estou real feliz com vocês aqui. Carol, como é que tá seu nível aí? Psicóloga fica ansiosa pra live, Carol? Boa noite, Lari, seja bem-vinda. Carol, psicóloga, ficou ansiosa, Carol? Sempre. Nossa, eu tava muito mais ansiosa, tava doida pra te trazer aqui pra live. Doida pra escutar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Eu falei, a Carol tem que compartilhar com a galera a história dela. Boa noite pra quem tá entrando. Vamos subir aí coraçãozinho e vamos enviar pra mais gente essa live, que acho que a Carol merece, que hoje ela tem muita coisa pra contar pra gente. Sejam bem-vindos. Ai, Carol, ó, já tem gente ansiosa aí, ó. Gente, fala aqui pra mim, eu posso colocar a Carol aqui na live e a gente já vai começando, ou vocês querem esperar mais um pouquinho pra chegar mais gente? Boa noite, Thiago, seja bem-vindo. Isso aí. Carol, eu já vou te chamar aí pra gente já ir batendo um papo, você já ir se apresentando. Gente, eu sempre deixo as lives salvas, tá? Elas não ficam na grade do feed, mas ficam lá em vídeos, em reels ali, tá? Então sempre quando vocês quiserem reassistir as lives, elas estão disponíveis lá nos vídeos. Eu nunca deixo elas na grade do feed, tá? Boa noite, sejam bem-vindos. Carol, hoje eu vou te chamar aí, tá? Boa noite. Oi,
Oi, Carol! Boa noite. Ligação aqui. Ai, que bom te ter, seja bem-vinda. Obrigada, adorei o convite, adorei. Consegue me ver e me ouvir direitinho? Consigo sim. Galera, vocês estão conseguindo ouvir a Carol, ver tudo direitinho? Carol é sempre maravilhosa. Boa noite pra quem tá Ai, entrando. gente, não começa, que eu começo a me achar antes de começar a falar, hein? Não, mas você tá aqui pra se achar mesmo, é isso aí, ó. É a estrela da nossa live de hoje. Ai, meu Deus, gente. Deixa eu ver quem é que tá aqui já. Jessiquinha, Laís. Boa noite, gente. A galera entrando aí. Carol, enquanto a galera vai entrando, vai subindo o coraçãozinho, enviando aí pra mais gente. Conta pra gente quem é a Carol, ser presente. Nossa, Carol, é tanta coisa, né? Tem tanta coisa para falar. E, inclusive, já é a pergunta mais interessante daí, né? Porque uma coisa que eu gosto muito de fazer no meu Instagram é justamente humanizar a Carol, né? Porque todo mundo, né? A maioria de quem está ali no Instagram está acostumado a ver a psicóloga Carol, né? A psicóloga Ana Carolina Pena. E eu já começo cortando isso, eu já começo, corta o Ana Carolina, doutora nem pensar, é Carol, gente. E é Carol ser humano ali, né? Então, é uma coisa que às vezes ainda tem ali muita dificuldade, a gente ainda vê um psicólogo com um certo receio, né? Você olha e já pensa, né, que é uma pessoa mais séria, que tem que ser uma pessoa que fica mais calada, e eu sou completamente diferente, né? Então eu tenho uma relação muito íntima, assim, e eu gosto muito pessoal, muito próxima ali dos meus pacientes, eu gosto muito disso. Então a Carol é psicóloga, né? Carol é uma psicóloga, eu já sou formada há 9 anos, vai fazer 10 anos de formação. Comecei a trabalhar na área literalmente no dia que eu colei grau. Então, eu colei grau e Ó, comecei a trabalhar na área. E trabalhei em escola como psicóloga escolar, depois fui para a clínica, fiz pós-graduação de psicopedagogia, de neuro, fiz outra faculdade, fiz uma faculdade de pedagogia, que eu não atuei na área, mas eu gosto bastante da área da educação. E hoje eu tô só na clínica e recentemente abri meu consultório, né? Que era um sonho antigo, que eu consegui abrir, a gente vai falar sobre isso também, né? Então, a Carol, psicóloga, está aí com várias novidades e várias coisas para coisas boas acontecendo e para acontecer ainda, né? E tem vários Carol, falando, é a conta parte pra mais nós aqui. muita coisa. Por que da psicologia? Porque, igual você tá falando, né? Normalmente a gente olha para o psicólogo, aquela pessoa assim, ai meu Deus, tá me analisando, ah lá, já tá me achando problemática. Eu, antes de começar a terapia, não vou mentir, como todo bom ser humano, eu tinha esse negocinho, entendeu? Eu começava a conversar com o psicólogo, falei, gente, essa mulher tá me achando com cara de doida, certeza, certeza. Gente, será qual que é o problema que eu tenho? Eu ficava, ai meu Deus do céu, ela vai me mandar para um psiquiatra, certeza, certeza. Existem muitos mitos ainda, né, Lud? Infelizmente, a psicologia, ela ainda sofre muito preconceito, a gente ainda sofre muito preconceito. Mas a gente está num momento muito bom. Eu costumo falar que a gente está no boom da psicologia. Então, nunca houve tanta preocupação com saúde mental, nunca houve tanta assim a polêmica, né, da saúde mental, a saúde mental nas mídias. Então, nunca se falou tanto sobre saúde mental como agora. Então é o boom mesmo. Eu acho que agora que as pessoas estão começando a entender. Infelizmente foi preciso uma pandemia, né? Aí para a gente ver como que a gente não era tão forte quanto a gente achava. Então eu acho que depois da pandemia foi que as coisas realmente as pessoas começaram a parar, olhar para dentro e falar, eu não tô legal, preciso mesmo de uma terapia, preciso procurar. E começaram a ver que não era isso tudo, gente, né? Que psicologia é saúde, que cuidar da nossa saúde mental, né? Cuidar das nossas emoções é saúde. E é daí que veio, né, a minha vontade de ser psicóloga, que era a vontade de cuidar, né? Como eu falei, eu sempre gostei muito da área da educação.
Então, quando eu era criança, minha vontade, eu nunca pensei em ser psicóloga. Minha vontade era ser professora, né? Eu Uhum. achava que eu ia ser professora. E aí depois eu fui conhecendo, no meu ensino médio, fui conhecendo mais a respeito da psicologia, pesquisando mesmo. Então foi meio que um teste. Entrei assim, falei, acho que eu vou gostar. Nunca foi um sonho, vou ser sincera, assim, eu nunca pensei assim, nossa, meu sonho é ser psicólogo. Não, quando eu fui chegando ali na época de fazer o vestibular, comecei a pesquisar o que que eu gosto, o que que eu não gosto. E aí eu fui vendo um pouco a respeito da psicologia, fui conhecendo mais. Falei, vamos Uhum. tentar, acho que é isso. E apaixonei, né? Então, assim, nunca foi uma opção sair da psicologia, nunca foi eu nunca tive uma segunda opção ali. Quando eu fiz a outra faculdade, né, a faculdade de pedagogia, foi para complementar mesmo, né, para me ajudar na minha atuação, mas eu me apaixonei realmente pela psicologia, justamente por essa questão da importância. Eu comecei a ver como pessoa, mais uma vez a Carol se humanizando ali, eu comecei a ver como pessoa a importância disso aí porque eu sou paciente, né? Eu tenho ansiedade e eu falo muito sobre isso também. Eu tenho ansiedade, eu faço terapia, eu faço tratamento. Então, como paciente, eu sei a importância de fazer todo esse tratamento, a importância de cuidar das nossas emoções. E por isso eu quero cuidar cada vez mais de mais pessoas aí. Então, foi por isso a escolha e o tamanho da importância, porque eu realmente acredito. Eu acredito mesmo na importância desse cuidado da saúde mental. E isso é até bom você falar, porque às vezes a gente, né, que é paciente, acha que o psicólogo já veio de fábrica, entendeu? Blindado, que ele é isento de emoções, de sentimentos, né? Que às vezes ele não não sente o problema do paciente, que ele não é empático, ele tá ali para ser imparcial, ele vai me tratar e pronto, acabou. Ele não liga pro meu problema, ele tá aqui para resolver. E às vezes a gente esquece que o psicólogo é uma pessoa como a gente, que também precisa de cuidado, né? E E eu foi falo bem legal. Pode Eu falar. falo muito, gente, neutro é característica de detergente. Então, assim, não tem como a gente falar que a gente é neutro, a gente não é, não, a gente é gente. É Sim. detergente ali que é neutro, sabonete que é neutro, né? Eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa, né? Então, ali eu estou embasada cientificamente, né, no que eu estou fazendo, no meu trabalho, mas existe a Carol que é mãe, existe a Carol que é esposa, existe a Carol que é filha, a Carol que é estudante. Então, a Carol que tem ansiedade, a Carol que é paciente. Então, muitas vezes eu falo, gente, eu entendo vocês duas vezes. Eu entendo vocês como psicóloga e eu entendo como paciente também, porque realmente eu entendo, né? A gente sofre, né? A gente não é de ferro. Então, não tem como. A gente não aprende na psicologia a ser de ferro. Na faculdade de psicologia não ensina isso pra gente, né? Então, ela ensina a gente a cuidar dos outros, mas a gente precisa. Inclusive, uma coisa muito importante: desde o primeiro período da faculdade de psicologia, os professores pegam no nosso pé para a gente começar a fazer terapia. Então, todo psicólogo tem que fazer terapia, e isso é falado com a gente 50 mil vezes durante o curso. Né, gente, vocês já começaram terapia, vocês já começaram a terapia, e aí depois que você vai e começa a atuar na área que você vê realmente. Não tem como você ser psicólogo sem fazer terapia. É impossível. A gente não dá conta. Hoje, que eu já passei por um processo de terapia, né? E agora eu tô em fase de revisão mensal. Tá Inclusive, a gente se conheceu nos processos de terapia, que não vai tanto ao caso. Mas enfim, vai conhecer Carol nos rolês bem malucos da minha vida. É, E não aquela precisamos famosa entrar frase, em nada que detalhes, vem né? para o bem, porque se não fosse os problemas particulares, eu não teria conhecido essa pessoa maravilhosa que você é. Então, gratidão. Eu que agradeço aí os elogios, fiquei até surpresa com o convite. Eu pensei, gente, eu? Sério? Então vamos lá, né? Claro, menina, é uma coisa assim que eu gosto. As lives foram criadas justamente nesse período de pandemia, né? Para quem é novo que não sabe, quando entrou a pandemia.
Eu comecei a ficar desesperada junto com a galera, né? A ansiedade bateu. Mas a ansiedade bateu no nível de preocupação com o próximo. Eu tava vendo tanta empresa fechando e elas não sabendo lidar tanto com a rede social ou dizer, ei, eu tô com a porta fechada, mas eu ainda consigo te atender. E eu falei, quer saber de uma coisa? Instagram tá aí, Live tá aí. Eu comecei a chamar os empreendedores da nossa região, rodar tráfego, para chamar a gente para falar assim, olha, fala do seu negócio, conta a sua história. Porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa para contar. Uma empresa, ela não nasce pronta, uma pessoa não nasce com a ideia pronta, ela passa por vários processos. E é essa questão de humanizar mesmo. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar a pessoa por trás daquela marca, a pessoa por trás daquela empresa, a história daquela pessoa. E às vezes uma coisinha que você conta motiva uma pessoa que você nem conhece. Sabe? E aqui a internet é a maior avenida do mundo. Então aqui a gente está numa live, tá no entra e sai de pessoas aqui, então tá todo mundo vendo a Carol, tá todo mundo vendo a Lute. E isso ajuda o relacionamento entre as pessoas e eu queria gerar essa proximidade entre clientes e empresas. E foi por isso que a Livecast da Lembre nasceu. Porque eu realmente queria mostrar as empresas para o mundo e falar, a gente não desanima. É difícil, mas não desanima. Né? Que a pandemia veio para assustar muita gente. No momento da pandemia, foi muito difícil para todo mundo ali, né? Por isso que eu falo assim, infelizmente foi preciso a pandemia para as pessoas se preocuparem, porque a psicologia realmente foi um boom. Então, assim, não que seja uma coisa boa, mas a demanda aumentou absurdamente. E demanda de pessoas com ansiedade, demanda de pessoas com depressão, demanda de pessoas com desregulação emocional, né? Pessoas que não conseguem lidar com as emoções. Tá, e agora? O que que eu faço? Tô aqui em casa com meu marido, com meus filhos, todo mundo. Um tá com raiva, o outro tá com medo, um tá nervoso, um tá triste, tá chateado, tá todo mundo junto, ninguém pode sair. E as crianças sem aula. Então, foi quando as pessoas começaram a perceber a importância disso, né? De olhar mais um para o outro e de olhar para si mesmo, né? Um pouquinho para dentro também e se ajudar, né? Se cuidar, se ajudar. A pandemia, infelizmente, era uma coisa que fugiu do nosso controle, chegou de uma forma inesperada e muita gente teve que se adaptar, teve que começar do zero, muita gente perdeu o emprego, né? E aí veio para o digital. Eu mesma vim para o digital depois da pandemia. A terapia online ela já era regulamentada pelo conselho antes da pandemia, mas pouquíssimas pessoas conheciam. As pessoas não tinham costume, era muito estranho, né? Achavam estranho, falavam, nossa, terapia pelo computador, pelo celular, né? Não vai dar certo. E aí a pandemia nos obrigou a fazer isso dar certo. E hoje eu tenho inúmeros pacientes que moram, às vezes, no mesmo bairro do consultório que preferem fazer a terapia online, por exemplo, pelo conforto, pela praticidade. Então a gente veio para o digital, assim, e a gente precisou aprender, né? E é bom ter perfis, ter empresas, ter pessoas que se preocupam com isso, como você falou. Porque a gente veio para o digital sem saber o que fazer no digital. Né? Tá, a partir de agora, pandemia, então o mundo parou ali. E a internet bombou, o que que eu faço? Né? Meu trabalho, todo que eu fazia presencial, agora eu comecei a fazer online. Então, assim, trabalhos como o seu, projetos como o seu, ajudou muitas pessoas, né? E ajuda, e espero que volte agora para ajudar mais ainda, né? Com certeza. Sabe? Quando eu comecei a subir as lives pro YouTube, que eu tava com plano realmente de extinguir esse Instagram, falei, ai, não vou voltar com esse projeto. Mas à medida que eu fui subindo essas lives pro YouTube, que eu fui reassistindo, revivendo o momento, sabe, deu aquela dorzinha no coração. Eu falei, cara, eu comecei isso para ajudar empresas. Não é sobre mim, é sobre as pessoas que ainda têm alguma coisa para contar. Eu falei, não, eu preciso voltar com isso. Eu preciso que as pessoas conheçam mais pessoas, que conheçam mais histórias, porque foi essa a finalidade, foi esse o propósito de criar a Livecast da Lemuri, né? Para as pessoas poderem contar, poder divulgar o seu negócio, contar a sua história, motivar outras pessoas, porque eu acredito muito nisso, que uma mão lava a outra. Eu acho que o sol nasce para todo mundo, sabe? A sombra é para poucos, mas se a gente se ajuda, todo mundo descansa um pouquinho na sombra, né?
Sim, e quando a gente faz isso nas redes sociais, a gente tem um retorno, a gente tem um feedback que é tão gostoso, né? Como eu tô batendo muito nessa tecla da humanização. Eu recebo várias e várias mensagens de psicólogos falando assim, nossa, eu sinto a mesma coisa que você e nunca tive coragem de falar, né? Já ouvi falar, eu tenho medo de ir no psiquiatra porque eu sou psicóloga, se eu for no psiquiatra ele não vai me indicar pacientes, ele vai falar assim, como que essa psicóloga vai tratar se ela tem... Eu falei, eu não tenho medo não, gente. Não tenho. Inclusive, a minha psiquiatra, ela entrou aqui na live. Agora há pouco eu vi o nomezinho dela entrando aí. Ai, que chique! É. Então, assim, eu falei, gente, eu não tenho medo nenhum, não. Vamos falar. Eu tenho ansiedade, eu sofro com ansiedade. E tô vendo pacientes meus aqui também, e vi pacientes entrando. E aí, eles sabem disso que eu tô falando, que muitas vezes eu dou exemplos meus ali para explicar para eles que a gente é ser humano, né? Que a gente sente, que é normal a gente sentir, que a gente tem que aceitar nossas emoções. A nossa vida não vai ser uma linha reta, contínua ali, né? Então a gente vive de altos e baixos e a gente precisa aceitar isso e aprender estratégias para lidar com isso. Né? Então, muitas vezes eu falo, eu tenho crise de ansiedade? É claro que eu tenho. Carol, mas você chora? Eu falo, choro demais. Brigo com meu marido? Choro. Acontece alguma coisa com meu filho? Choro. Fico nervosa. Só que eu consigo hoje controlar, né, e lidar melhor com isso de uma forma muito melhor do que antes. Porque eu aprendi. E eu aprendi como? Psicologia, terapia. Então, eu costumo falar, gente, eu sou a prova de que funciona. Porque eu já tive crises de ansiedade há anos e anos atrás, daquelas que a gente sente aquela dor no peito e corre para o hospital achando que ia morrer. Então, Já eu já tive dessa. tive. Eu Já já tive de tive. ir para o socorro mesmo e achando que eu não estava respirando, que eu ia morrer. Eu senti uma dor enorme no peito, assim, fortíssima, e eu achava que ia morrer e fazia um monte de exame. Lude, eu fiz tantos exames, que quando eu tinha uns 19 anos, eu encontrei um problema no meu coração, que não tinha nada a ver com as dores, mas de tanto procurar, o médico falou assim: olha, a gente achou um canal aberto aqui no seu coração, a gente vai ter que fazer uma cirurgia para fechar, não tem nada a ver com a dor, não é isso que está te causando a dor, mas já que a gente achou, ele pode infeccionar, então agora a gente vai ter que fechar. Né? E aí eu fiz uma cirurgia para fechar esse canalzinho. Realmente não acabou com a minha dor, não tinha nada a ver com a dor, até eu aceitar que a minha dor era de ansiedade, que a minha dor era emocional. E aprender, falei, tá. Então já fiz tudo, já rodei tudo, já fiz até cirurgia, e essa bendita dessa dor não passa. Então agora eu entendi, é ansiedade. E aí quando eu fui tratar a ansiedade mesmo, hoje eu lido com isso de uma... Nunca mais fui para o hospital, né? Vamos dizer assim. Carol, então você não tem mais ansiedade? Tenho, porque a ansiedade não tem cura. A gente não fica livre da ansiedade. Isso é uma coisa boa. A ansiedade é uma emoção boa, né? Se a gente tiver uma ansiedade saudável. Só que hoje eu não sofro tanto do jeito que eu sofria antes. Eu não tenho aquela dor no peito, eu não tenho aquela falta de ar, aquela sensação de que eu tô morrendo, que eu já tive há 10 anos atrás, né? Porque eu fui tratando. Fiz terapia, tomei medicamento. Então, tudo aquilo que muitas vezes o paciente chega para mim desesperado e com medo de passar por tudo por isso, eu gosto muito de contar que eu passei por isso tudo. Né? Eu passei por isso tudo e eu continuo sendo uma Carol ansiosa. Só que a Carol que não sente aquela dor, graças a Deus, no peito, que era horrível. É horrível. Uma crise de ansiedade é só quem já passou por isso para saber como é. E sabe o que eu acho engraçado na gente aqui, tá? Paciente, seres humanos aqui do lado de cá, fora da psicologia, é o preconceito que a gente tem até a gente chegar numa fase onde não tem remédio, entendeu? É tão desesperador. Eu tô falando até por mim. Porque a bonita aqui só tomou vergonha no focinho no dia que ela teve uma crise de ansiedade tão louca, Carol. Eu acho que foi a experiência mais surreal da minha vida. A crise de ansiedade bateu tanto que eu não conseguia respirar. O coração batia numa frequência que eu falei, eu vou ter um infarto, vou ter um troço aqui, ó, um infarto do miocárdio, um
junto com a crise respiratória, e eu abanava, 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 pedia socorro para minha mãe, e aquele desespero. Eu quebrei um copo no desespero de pedir socorro, porque eu não conseguia respirar. E aí eu fui parar no Instagram e achei minha psicóloga e falei, socorro, que eu vou morrer. Foi a coisa mais maluca da minha vida. E aí nesse dia eu falei, cara, eu acho que eu tô brincando comigo. Eu acho que eu tô brincando comigo. O quanto as emoções da gente conseguem afetar a gente num nível tão hard, a gente fala assim, ai, não, nada a ver. Ah, isso é só um probleminha que foi crescendo e chegou numa hora que eu não consegui lidar com ele mais. O meu corpo respondeu de uma forma tão sinistra ao que a minha cabeça tava passando, né? Tudo aquilo. Aí eu realmente entendi que o corpo fala e as emoções transformam. Porque os pensamentos e a emoção naquele momento ficaram tão descontrolados que o meu corpo não sabia como reagir àquele turbilhão de coisas que eu estava passando. Eu falei, caraca! E a gente vai acumulando, né, Lud? Então, às vezes, nem precisa acontecer uma coisa muito grande ali para você ter uma crise de ansiedade. Às Eu fiquei vezes é acumulando uma durante coisa. 2 anos. Às vezes acontece uma coisinha pequena aqui e a gente engole. Acontece uma coisinha ali, a gente empurra para debaixo do tapete. Acontece uma outra coisinha, a gente fala, ah, deixa para lá, depois eu resolvo, né? E aí vai a sua vida inteira. Chega uma hora, eu falo, gente, vai colocando um copo ali, vai pingando. Você não sabe qual a gotinha que faz o copo transbordar, mas uma hora ele transborda. Com certeza, uma hora ele transborda. O corpo da gente não aguenta. Então, não aguenta mesmo. Hoje a gente tem estudos mesmo comprovando essa relação mente-corpo, né? Então, isso não a gente nem discute mais isso, porque já está comprovada essa relação, né, de mente e corpo ali. Então, que se a gente não cuidar do nosso lado emocional, o corpo vai reagir sim. Então, uma hora ou outra você vai ter que parar e cuidar disso, porque senão você não dá conta. Exatamente. E eu entrei num loop tão maluco que é o seguinte: em 2 anos eu consegui engordar 24 quilos por causa desse loop emocional. Foi por causa de um relacionamento, né? Você acompanhou parte desse perrengue. Então, assim, eu engordei 24 quilos. E aí, depois que eu saí desse relacionamento, que ainda rolou muito problema, é, eu comecei a desenvolver um outro probleminha, que era o seguinte, inclusive ainda estou tratando, tá? Então, eu falo abertamente, porque talvez o que eu tô passando agora seja o que uma outra pessoa está passando e ela não tem coragem de falar. Eu entrei num loop agora, que é o seguinte, eu comecei a cuidar do meu corpo, da minha mente, né? Eu levanto todos os dias, a minha primeira função do dia é fazer as minhas orações, agradecer por estar viva, ler ou a Bíblia, um livro, ter um tempo para mim. Sabe, eu aprendi a ter momentos de solitude, eu acho que isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E atividade física todos os dias, de domingo a domingo, 365 dias no ano. E aí, assim, meu corpo começou a mudar, a minha autoestima começou a mudar, a minha comunicação começou a mudar. E aí as pessoas começaram a falar assim, nossa, você tá bonita. Nossa, eu tô te achando tão diferente. Nossa, você tá com um brilho no olho. Carol, ao invés de eu me sentir feliz, eu entrei em pânico. Aí eu começava a comer para engordar de novo, para as pessoas pararem de me enxergar. Olha que loucura. Aí, ou senão eu começava a ficar ansiosa e eu não conseguia fazer atividade física. Eu sou intolerante à lactose, tá? Eu tenho alergia ao leite. E às vezes a minha ansiedade estava tanta que eu enchi um copo de leite, bebia para começar a passar mal de verdade, para ver se aquela sensação saía de mim. Falei, não, eu vou ter que fazer um estresse sair de mim. Então eu bebia leite para eu passar mal, para eu conseguir, sabe, Uma forma extravasar. uma forma de automutilação, né? A gente vê muito, quando a gente fala de automutilação, a gente vê muito aquela questão ali de se cortar mesmo, né? Da pessoa que se machuca, mas é exatamente isso que você está falando. Eu quero causar uma dor maior do que aquela que eu estou sentindo, porque a ansiedade, ela é uma dor. Ela é tão estranha, né? Que você falou, é sinistra. É uma coisa que não é uma dor de cabeça. Ah, uma dor de cabeça, eu sei, minha cabeça tá doendo, eu vou ali, vou tomar um remédio, vou ficar mais quietinha.
e vai passar. A ansiedade vem, ela mexe com o seu corpo inteiro, você começa a sentir coisas que você não está entendendo o que está acontecendo, e aí a sua cabeça não para de funcionar, os pensamentos acelerados. E é muito mais fácil, realmente é mais fácil eu sentir um outro tipo de dor do que eu enfrentar essa ansiedade. Então é isso que você falou. Aí eu vou e tomo alguma coisa para eu passar mal. Porque aí eu foco a minha atenção naquela dor ali, no incômodo da intolerância, e a minha Aham. ansiedade passa, entre aspas, né? Passa naquele momento, depois ela volta. Exato. Exato. Porque eu faço TCC, né? E hoje em TCC eu não tô falando trabalho de conclusão de curso, não, tá? A Carla depois explica pra vocês o que é TCC. E eu tenho a minha ficha, né? Que eu tenho que ficar preenchendo aquelas perguntinhas e tudo mais. Só que às vezes aquelas perguntinhas não é satisfatória. Ou senão eu bebo leite primeiro pra eu começar a passar mal, pra eu começar a esvaziar minha cabeça, porque o estômago começa a doer. Então, enquanto eu sinto a dor física, minha cabeça, pra eu conseguir escrever. E eu escrevo e-mails pra mim mesma. Como se eu estivesse conversando com a terceira pessoa. Ei, Lud, tudo bem? Hoje aconteceu isso, não estou satisfeita com isso. E assim vai. Escrever é muito terapêutico, né? Eu falo muito com meus pacientes também. A gente precisa encontrar estratégias comportamentais ali do nosso dia a dia que sejam práticas. Né? Então, você falou da TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental. Então, essa questão que esses exercícios que a sua psicóloga te Aí, passa, ó, elas são isso. parece a questão do álcool e da droga. Que a Parece. pessoa faz justamente para ocultar aquilo ali, né? Para acabar com aquela dor, para acabar com aquele sofrimento ali, né? Esses exercícios que a sua psicóloga te passou, eles são cognitivos, né? Então, é para reestruturar seus pensamentos. Então, você vai organizar seus pensamentos, reestruturar. Só que, às vezes, a minha cabeça, ela tá tão, assim, perdida, que é difícil realmente parar e fazer aquilo ali. Então, eu preciso de alguma coisa comportamental, eu preciso de alguma outra técnica para que eu me acalme primeiro, para depois eu colocar os pensamentos no lugar. Então, a gente entra com técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, e eu gosto muito de técnicas que eu faço junto com os pacientes ali, de acordo com o que eles gostam, né? Daquilo que relaxa a Lude. O que te relaxa, Lude? O que faz você se acalmar? E eu dou, mais uma vez, eu dou muito meu exemplo, né? Eu com a minha ansiedade. Sinto muito calor. Né? Então, eu sinto muito calor. E quando eu estou ansiosa, eu começo a ficar abafada. Eu sinto calor, eu começo a transpirar. E aí, quanto mais eu transpiro, mais nervosa eu fico. Quanto mais nervosa eu fico, mais eu transpiro. E aquilo vira uma bola de neve. Então, eu sei que a sensação de calor me deixa mais nervosa e que a sensação do frio me acalma. Então, se eu estou em casa, o que eu faço? Eu tomo um banho. Eu tomo aquele banho frio de molhar o cabelo mesmo, de lavar o cabelo, de deixar ele pingando de água. Eu tomo água gelada. Se eu estou em algum lugar, por exemplo, no consultório, na clínica, já tive uma crise de ansiedade quando eu atendia em clínica. Eu ia para o banheiro, lavava a mão, lavava os braços, assim, passava água aqui no meu pescoço, porque eu sei que a sensação do frescura, a sensação da água me acalma, né? Então, eu sempre pergunto, eu vou procurando, investigando isso junto com o paciente. O que Uhum. te acalma? Igual você está falando, escrever. Escrever, né, te acalma. Então, a gente vai procurar técnicas ali que você possa adaptar, que vai funcionar para você, que você possa fazer na sua casa, que você possa fazer no seu trabalho, que você possa fazer na rua, que você possa fazer no lugar onde você estiver tendo ansiedade. E aí, depois que você se acalmar um pouco, aí você vai lembrar lá das suas sessões. Ah, minha psicóloga já falou comigo que isso é uma distorção, que esse pensamento está exagerado, que isso não é verdade. E aí você vai lembrando de tudo aquilo da TCC, né? Tudo aquilo que é ensinado. Porque a Uhum. TCC, o principal da TCC é a psicoeducação. Né? Um dos princípios ali é de que o paciente se torne seu próprio terapeuta. Parece estranho quando a gente fala, mas o nosso objetivo é que você se torne sua própria terapeuta. Ou seja, eu te ensinar, né, a sua psicóloga te ensinar as técnicas para que um dia você não precise dela mais. Então, você vai aprender sozinha, você vai aprender a lidar com isso sozinha, não precisar mais da psicóloga. Uma coisa que tem me ajudado bastante no meu processo tem aquele livro O Poder do Hábito. Uhum.
Então, assim, essa mania que às vezes eu tenho de tomar leite para passar mal, para tentar, de uma certa forma, camuflar a ansiedade que eu tô sentindo, né, com o mal físico, para ver se eu consigo, né, eu tento substituir por um hábito bom, que é a minha atividade física. Só que tem dia que tá uma chuva impossível. Eu até me enfiei num projeto chamado 75 Heart, né? 75 dias. E confesso que agora eu já não consegui manter ele mais. Mas eu vou reiniciar. Porque eu falei, eu vou conseguir fazer o 75 Heart, porque eu sou uma pessoa determinada. E é com chuva, sem chuva, com sol, são 2 blocos de atividade física no dia, 3 litros de água, e eu sou bem metódica, bem radical, sabe? Se é isso, e eu vou fazer daquele jeitinho ali. Se é meia ml, eu vou tomar meia ml. Se é 3 litros, é 3 litros, se é 4, eu não negocio. E a disciplina, né, Lude? A gente não fica esperando a vontade, né? Você não tem que esperar a vontade vir, não tem que esperar. Um dia eu vou acordar, vou abrir a janela e vou falar: Nossa, agora eu amo exercício físico, eu amo salada, do nada, assim, da noite pro dia, né? Pisquei ali, Nunca. agora eu amo O fazer isso. exercício físico eu sempre amei, porque sempre foi uma prática boa na minha vida. Agora, o resto, É para difícil, mim, o né? mais difícil de tudo é beber água. E E pelo aí, amor de Deus. disciplina, né? Disciplina ela vem em primeiro lugar, porque aí você faz um dia, você faz no outro dia, no terceiro dia você faz de novo, seu cérebro vai se acostumando com isso. Vai ficando muito mais fácil, né? Eu tenho certeza que em qualquer área que você já trabalhou ali, que o seu primeiro dia de trabalho foi assim, horrível, né? Não sei o que eu tô fazendo, não sei o que tá acontecendo, o que eu vou fazer? E aí hoje você pega e faz assim, no automático, né? Por quê? Uhum. Porque você fez de novo, fez de novo, fez de novo, fez de novo. E aí chega uma hora que seu cérebro já se acostumou a fazer. Então, a disciplina de você fazer repetidas vezes é o que vai fazer o seu cérebro se acostumar e vai ficando mais fácil. Um adendo aqui, tá, pessoal? Tô contando a minha experiência de vida. Isso vocês não precisam inspirar, viu? Na questão do beber alguma coisa para passar mal. Isso é uma coisa Não, que eu estou tratando. Estou não. compartilhando uma coisa com vocês que não funciona na minha vida, porque eu sei que eu estou auto-sabotando a minha própria pessoa, né? Eu sei que isso não é saudável nem para minha cabeça, nem para meu corpo, que eu estou me auto-sabotando. Mas eu estou compartilhando justamente para falar assim, gente, não faz. Vai procurar uma terapia. Isso é uma frase que virou bordão na minha vida, sabe? Quando a pessoa começa a fazer uma terapia, vai procurar uma terapia para sentar banho, não. Precisa de uma terapia. Vai pra terapia. Porque eu descobri que eu faço terapia mais para poder aprender a lidar com as pessoas do que para aprender a lidar comigo mesma. Com as pessoas que não fazem terapia, né? Porque se as outras pessoas Exato. fizessem, talvez daria aquela ideia, né? Quando, quando eu convivo com gente que faz terapia, eu funciono bem. Mas quando eu convivo com pessoa que não faz terapia, aí é que começam as minhas crises de ansiedade. Eu tenho uns memezinhos lá no meu WhatsApp particular, e um deles é a minha cara. Não me faz gastar meu réu primário, pelo amor de Deus. Sabe o que que é engraçado, Lud? As pessoas às vezes encaram isso como ofensa, né? Você falar com a pessoa assim, vai para terapia, procura uma terapia, procura um psicólogo. Tem gente que se sente ofendido com isso, né? Assim, nossa, você tá me mandando fazer terapia, como se fosse uma coisa ruim. Eu falo, gente, né? É uma coisa boa. Eu estou mandando você se cuidar, eu estou te dando uma dica ali, né? Um vai para terapia é um ato de cuidado, é um ato até de amor, né? De você chegar e falar assim, olha, você está Uhum, precisando, né? E é uma coisa boa. Não estou falando isso para vender meu peixe de forma alguma. Eu falo mais de terapia como paciente do que como psicóloga. Eu adoro fazer terapia. Eu adoro fazer terapia. Eu falo igual papagaio. Chega a ser coitada da minha psicóloga, porque eu vou falando. Deu 50 minutos, eu fico, não acredito que acabou. Só semana que vem que eu tenho terapia de novo. Então, assim, eu Thaís, vou adoro. te ajudar. Thaís de Paula. Instagram da Carol. Pode marcar que ela está.
Aí vai, Pois é. vai, sério, que é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. É, eu recomendo isso pra todo mundo, porque eu passei por uma experiência que eu não desejo para ninguém nessa vida. Então, para todas as pessoas que convivem comigo, que eu sei que não faz terapia, às vezes eu fico assistindo o problema daquela pessoa e fico assim, vai conversar com uma psicóloga, não, vai com a cabeça aberta, a pessoa tá lá para te ajudar. Talvez você não tá conseguindo organizar as suas emoções, né? Que é aquela frasezinha, né? Que pensamentos geram emoções, emoções. Deixa eu ver se eu acertei. É isso mesmo, né? Ao contrário. E as emoções geram comportamentos. Isso mesmo. Isso. E isso gera uma consequência, né? Fazer e não fazer, tudo gera uma consequência. Então, você não fazer uma terapia te traz uma consequência e você fazer uma terapia te traz uma consequência. Agora, se ela vai ser boa ou ruim, depende de você, né? As E tem que escolhas que a gente faz naturalizar. na vida. A gente tem E que eu, naturalizar isso, né? Assim, porque a importância, eu sempre costumo falar isso, eu falo, gente, a gente vai no dentista com tanta facilidade, né? Doeu meu dente, tô sentindo uma dor, eu vou ficar com aquela dor? Não, eu vou no dentista, primeira coisa, né? Eu tô sentindo a dor no dente, eu vou no dentista. Eu estou sentindo um incômodo emocional, eu não vou no psicólogo por quê? O psicólogo é um profissional da saúde que está ali para te ajudar, do mesmo jeito que o dentista está ali para te ajudar, do mesmo jeito que a nutricionista está ali para te ajudar. Mas quando fala da psicologia, muita gente ainda tem muito preconceito, ainda fala, não, não preciso. Mas se você tá com a dor, né, vamos dizer assim, um incômodo, alguma coisa que você não sabe lidar, por que não procurar um profissional especializado nisso? Né? Então mas a sabe gente tem uma que coisa que eu analisar acho que as pessoas ainda não conseguiram perceber? Eu acho que isso é até uma das coisas que vale a pena a gente pontuar aqui, é que as emoções paralisam a gente. Então aí você pensa, eu tô passando por um problema muito. Exemplo, tá, gente? Estou passando por um problema muito grande na minha vida pessoal. Uma coisa que eu não tô conseguindo lidar. Eu não tenho botão de liga e desliga. Ah, eu vou sair aqui da minha casa, agora eu vou desligar os meus problemas pessoais, vou ir trabalhar, dar o meu melhor, vou ser a pessoa mais incrível do planeta. Ninguém vai perceber que eu tô com problema. Aí eu fecho a porta do escritório, ligo o botãozinho da minha vida pessoal, eu vou sofrer. Ninguém é assim. E quando a gente não faz terapia, a gente não consegue organizar as nossas emoções, isso desaba em tudo na vida da gente. Nas nossas relações pessoais, profissionais, a gente não dorme direito, a gente não vive direito. É uma coisa sinistra. Uma dor de é, barriga, você vai ao médico e resolve. Agora, o emocional, ele te destrói silenciosamente em vários aspectos. e às vezes, Lude, a gente tenta fugir de uma dor do passado, né? De uma feridinha ali que não foi cicatrizada, mas eu fiz um curativo bem lero-lero ali. Tá dando para levar, tá dando para levar. E aí, se eu for na terapia, talvez eu vou ter que mexer naquela ferida. E aí eu não quero mexer. Só que eu não quero mexer, mas ela vai continuar ali aberta. Ela vai continuar doendo, ela vai continuar. Era igual o canalzinho do meu coração, sabe? Que eu Uhum. comentei. Então, ele não me trazia prejuízos muito grandes ali. Mas o meu sangue, ele ia para o lado errado, né? Vamos dizer assim. Vou falar de uma forma bem leiga mesmo, que eu não sou médica, né? Sim. Então, o meu canal estava aberto, o meu sangue estava circulando para o lado errado. Em vez dele ir no canalzinho ali, ele jorrava, vamos dizer assim. Me trazia um prejuízo grande, enorme? Não, eu não ia morrer por causa daquilo. Mas trazia pequenos prejuízos, né? Me deixava, poderia infeccionar, então poderia acontecer muita coisa. Então eu precisei reparar aquilo ali, né? E às vezes, e aí a gente faz com muita facilidade, né? O médico fala, olha, é uma coisa que você tem um canalzinho aberto, tem que fechar. Eu falei, ótimo, vamos para a cirurgia, vamos para a mesa da cirurgia e vamos fechar o canalzinho. Agora, se alguém fala com você que você tem uma ferida emocional e que você precisa fechar aquilo ali, a gente não quer. E você vai falar, não, vou mexer nisso não, né? Uma relação com a minha mãe, uma relação com o companheiro, né? Às vezes um ex-namorado que até hoje, assim, influencia na sua vida porque te deixa insegura ou porque aí você vai começar um relacionamento novo, você lembra daquele ex.
Ou então você vai começar um trabalho novo, você lembra do antigo. Então, coisas do passado ali que aconteceram, ou seja, feridas que estão abertas Uhum. e que a gente precisa fechar e que a terapia pode te ajudar a fechar, mas você fica com medo de fechar. E aí você ficar com medo, é o que você falou, interfere em todas as áreas da sua vida. E as pessoas não têm, não, acho que não têm essa visão o quanto os problemas emocionais são destrutivos, nem sei se existe essa palavra, mas o quanto elas destroem de fato o ser humano e adoece ao redor, né? Porque as pessoas que estão ali ao seu redor às vezes quer te ajudar, né? Igual a gente vê uma pessoa que está sofrendo alguma coisa. Eu não sou psicóloga, eu não vou saber tratar o problema. Talvez eu vou ter que complicar o meio de campo se eu for tentar ajudar. Eu penso assim, mais ajuda quem não atrapalha. Então eu dou um conselho, vai procurar um psicólogo, que isso aí eu não vou conseguir te ajudar, não. Talvez, dependendo da raiva que você me fizer, eu vou te aconselhar por lá da ponte. Porque aí seu problema acaba, né? A gente te enterra, chora meia hora e fica tudo resolvido. Vamos Mas não dar é as isso que eu mãos. desejo pra você. Não é? Aquela ideia Até tem um porque meme sobre isso também, um auxilia. meme, uma amiga aconselhando a outra, assim, as duas com a saúde mental lascada e uma aconselhando a outra, dá as mãos e pula do precipício, né? Então, assim, profissional, gente, procura, existe um profissional para isso, né? Então, vou repetir de novo essa analogia, né? Se eu estou com dor de dente, eu vou onde? Quem que eu procuro? Eu vou procurar a Lud? Né? Eu vou procurar para Lud, tô Não com tem dor de pra- dente. Pelo amor de Deus, Lud, me ajuda que eu tô com dor de dente. Você vai falar o que comigo? Vai Vai no pro dentista, dentista. né? Então, se Lud, eu tô com problema, eu tô com ansiedade, eu tô tendo crise, eu tô em pânico, eu tô chorando demais, eu não consigo, acho que o meu casamento vai acabar, eu tô com medo, eu tô em pânico. O que que eu faço, Lud? Vai para um psicólogo, né? Então, tem um profissional para isso. Então, por que não usar? Por que não ir? Né? Porque não cuidar do mesmo jeito que a gente cuida da nossa saúde física, até porque a gente está batendo nessa tecla desde o começo. A sua saúde física, ela vai ser prejudicada também se você não cuidar da sua saúde mental. Então, já começa. Eu comparo a ansiedade, os problemas emocionais hoje, tá? Eu consigo ter essa visão ao luto. Uma Uhum. pessoa que está em processo de luto, acabou de enterrar um ente querido, não tem aquele psicológico estável para resolver a vida profissional, a espiritual, a problema consigo mesma, aquela perda e tudo mais. Não tem. Então, principalmente as pessoas que trabalham por conta própria, né, que são os profissionais liberais, os empreendedores, eu falo, gente, vocês são os que mais têm que cuidar da saúde emocional de vocês. Vocês têm que ter uma inteligência emocional, uma saúde emocional bem trabalhada, porque vocês são o arado da empresa de vocês. Vocês são a força motriz. E se vocês não cuidam do emocional, do psicológico de vocês, uma crisezinha que talvez seja isso aqui, você só precisava parar para respirar um minuto para você vencer ela, você perde por uma coisa desse tamanhozinho. Por falta de saúde e inteligência emocional. Talvez um probleminha desse tamanhozinho, assim, com um funcionário, você desmonta, você desaba, e era só você sentar para conversar, porque você precisava ter um equilíbrio, e você não consegue lidar com relações pequenas. Eu falo, a gente vai procurar terapia, para vocês se encontrarem, aprender a lidar consigo mesma, que é uma coisa que eu aprendi, que quando a gente se conhece, fica difícil você culpar o outro. Essa autorresponsabilidade é muito importante, né? Então, muita gente chega na terapia, porque a minha mãe é assim, meu marido, meu namorado, minha esposa. E aí, né, o problema tá em todo mundo ali, nada dá certo, nada dá certo. E aí a gente começa a entender, peraí, eu não consigo mudar as pessoas, né? Mas eu consigo me mudar. Então, eu não consigo controlar as outras pessoas, mas eu consigo me controlar, controlar as minhas atitudes ali. Então, eu posso fazer diferente. Então, eu posso ter essa responsabilidade de fazer algo ali pelas minhas relações e não culpar o outro, né? Então, a Uhum. gente já resolve metade do problema. Porque se a gente tem um relacionamento aqui, nós duas, qualquer relacionamento que seja,
Se eu estou me cuidando, eu já cuidei de 50% do relacionamento. Agora, se você não se cuidar, o que eu posso fazer por você? Né? E Eu se você posso. não se conhece, fica difícil de você dizer para o outro como é que ele deve lidar com você. Eu acho que as coisas ficaram tão complicadas, e é até isso que eu assustei muito na pandemia, que as pessoas começaram a perceber que dentro da casa dela moram outras pessoas. Foi assustador, né? A gente teve um número gigantesco de divórcio porque a pessoa estava casada há 10 anos, mas ela não conseguia viver com a pessoa durante uma semana, no mesmo metro quadrado. Ela falou assim, Exato. mas eu tô casada? Eu casei com você? Como assim? Você mora aqui dentro de casa? Você mora comigo? Você vive comigo há 10 anos? Não é possível. Mas essa Sabe? As demanda pessoas começaram a se conhecer e assustar. Essa demanda aumentou assim também de forma absurda no consultório, né? De pessoas que chegavam com problemas no relacionamento. E muitas vezes foi por causa da pandemia. Porque, ai, meu marido tá sem trabalhar, ou então agora tá trabalhando em casa, e agora a gente fica mais tempo junto, então, obviamente, vem mais problemas, né? E eu não sei lidar com isso, porque eu nunca procurei ajuda, eu nunca fiz um processo de terapia. Aquela velha frase de se amar primeiro para depois amar o outro, eu não passei por isso. Porque se eu tivesse passado, né, para eu me amar, eu preciso me conhecer, que é isso que você está falando, o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento traz o amor próprio. O amor próprio traz o amor ao outro. E aí fica mais fácil. Mas a gente não passou por isso, e então eu não passei pelo autoconhecimento, eu não passei pelo amor próprio, eu fui só amar o outro. E aí, quando eu precisei conviver 24 horas por dia com o outro, desandou tudo. Mas aqui, eu vou falar por mim, tá? E tem aquele negocinho também, aquela falsa ilusão de você achar que você se ama de verdade. Eu passei por isso, você sabe disso, né? Porque eu falei, não, eu me amo. Aí chegou uma fase e falei assim, eu me amo. Eu acho que eu me amo. Ixi, eu acho que eu não me amo nada não, viu? Ih, acho que o amor próprio passou longe aqui. Eu achava que eu me amava, só que eu comecei a perceber o quanto eu me anulava pro outro ficar bem, o quanto eu deixava de fazer o que eu gostava pro outro se sentir bem, e eu não prestava atenção no buraco que eu tava me enfiando. Chegou uma hora que aquelas gotinhas que você tava falando, encheu o copo que transbordou. Eu falei, e agora, José? E agora? Mas é Foi. autoestima. A gente acha que autoestima é só você olhar para o espelho, ali vestir uma roupa bonita, né? Achar que você tem um corpo, tô com um corpão, tô bonita, gosto do meu nariz, gosto do meu cabelo, passo uma maquiagem, coloco um salto alto, minha autoestima tá, ó, elevadíssima. Né? Autoestima, nossa, tá muito além disso, né? Amor próprio tá muito além de você se achar bonita, né? Mas muito além mesmo. Então, quando a gente começa a aprofundar sobre isso e a gente vê como que a gente se sabota, né? Como que isso que você falou, né? Como a gente se anula por causa do outro, como a gente às vezes vai perdendo a nossa essência quando a gente tenta se encaixar num lugar que não me cabe, né? Aquele lugar ali não me cabe e eu tô espremendo, espremendo para me encaixar ali, porque eu quero estar naquele lugar. Até que com o processo você entende, não, não é meu lugar, né? E se não é meu lugar, tem um outro lugar que é meu. Então, qual é esse lugar? Eu só consigo saber onde é que me cabe depois que eu sei quem eu sou. Quem é a Carol? A Carol é assim, é assado. Quais são as limitações da Carol? Quais são os pontos fracos da Carol? Quais são os pontos fortes da Carol? O que que a Carol pode mexer? Quais são os planos, objetivos, as metas, as qualidades? Quem é a Carol? Depois que eu sei por completo quem é a Carol, eu sei em qual relacionamento eu me encaixo. Eu sei em qual trabalho eu me encaixo. Eu sei em qual ciclo social eu me encaixo, em qual amizade. Então, tem uma coisa que é muito engraçada. Às vezes, a terapia acaba acabando, né, com alguns relacionamentos, acabando com algumas amizades. E aí, botam culpa na terapia, né? Vamos dizer assim, depois que começou a fazer terapia, a pessoa, né, parou de sair com fulano, depois
Começou a fazer terapia, terminou o namoro. É ruim? Não. Depois que eu comecei a terapia, eu entendi que aquele namoro ali não tá me fazendo bem. Eu entendi que aquele tipo de pessoa não me faz bem, que aquele trabalho não me faz bem, que eu mereço algo melhor, que eu mereço mais, né? Então a terapia ela te ajuda a ver isso, porque eu começo a olhar para mim. Eu não estava olhando para mim, eu estava olhando para o outro. A partir do Mas momento que eu é olho, o ponto onde eu falei. Eu tinha a falsa sensação de que estava tudo bem. Eu acho que isso é pior do que você se anular. Só se anular, sabe? Você ser você está submisso à vontade. Não é nem ser submisso, né? Ser subserviente à vontade do outro. Porque submissão é uma coisa, ser subserviente é outra coisa. Então, você ser subserviente à vontade do outro. Eu sempre fui aquela pessoa assim, meio autoritária. Não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas eu fazia sem perceber que eu tava fazendo. Então, às vezes a pessoa, que não sei o que, não, 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 eu batia de frente com ela, nós topava na porrada. Gente, topava na porrada é figura de linguagem, viu? Pelo amor de Deus. Eu nunca fui vítima de violência no fight mesmo, não. Mas a gente topava na porrada, quebrava tudo. E no final das contas eu acabava fazendo aquilo, só que na minha cabeça eu tinha deixado muito bem clara a minha comunicação. E eu não percebia que eu estava literalmente fazendo o que a outra pessoa queria que eu fizesse. manipulação, né? E o mais legal é o seguinte, e a pessoa ainda virava pra mim, você é idiota, você fica fazendo a vontade dos outros. Eu falei, eu não faço vontade de ninguém. Aí eu falei, tapada, você faz e faz muito mais ainda. E Falei, quanto tempo olha você só. demorou para perceber isso, né? Qual foi o processo? Não foi da noite para o dia. Outro ponto importante para a gente deixar claro aí, né? Terapia é processo. Terapia é processo. A gente não chega lá no consultório, fala todos os problemas com a psicóloga e a psicóloga prepara uma poção mágica ali e fala assim, bebe. E aí todos os Uhum. problemas são resolvidos. Não, gente. É um processo. Não existe nada que vá resolver da noite para o dia. Nem medicação. Às vezes, e ainda tem gente que não tem o preconceito, mas que prefere ir lá e tomar o remédio. É o contrário, né? Fala assim, eu vou no psiquiatra, porque aí o psiquiatra me dá um remédio, porque aí resolve. Resolve não, Não, e a né? boba aqui só foi começar a perceber que tinha alguma coisa de errado por causa de uma viagem, você acredita? Eu fiz uma viagem de 2 semanas com a minha família, a gente foi pro sítio, a gente precisava resolver uma porrada de coisas lá. E eu só começava a perceber que a comunicação das coisas não tava ficando legal quando eu falava assim, não consigo fazer isso agora por causa disso, não, 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 não. E aí eu comecei a assistir umas reações aos meus não, não vou fazer agora, eu não posso, isso eu não tenho condições de fazer agora, isso aqui no momento é prioridade para mim. E aí eu comecei a parar e ficar assim, uai, tem alguma coisa de errado aqui. Então quando eu afastei de uma certa forma, assim, da pessoa que mais me manipulava, é que eu comecei a ficar assim, ó. Gente, mas eu sou muito boba. Por que que agora que eu tô falando não, a reação é desse jeito? Será que eu realmente acho que eu falava não e funcionava? Que foi A quando a gente chavinha demora virou. para perceber. A gente demora para virar a chavinha. Para te dar um exemplo, outro exemplo pessoal meu aí. Eu tive um problema, não tive problema, né? Que não realmente não foi um problema. Eu demorei para engravidar, né? E eu não tinha, na verdade, problema de saúde nenhum. Eu fazia todos os exames, o meu marido fazia todos os exames, dava tudo certo. A gente tentava de todas as formas, fazia até simpatia. Tudo ia no médico, ia para tudo. Nossa, eu rodei Márcio Cunha, rodei ginecologista de cabo a rabo, não achava nada e não engravidava de jeito nenhum. Todo mês era uma frustração, né? Menstruação chegava, tava a Carol chorando. Outro mês menstruação chegava, tava a Carol chorando. Eu já era psicóloga nessa época. Demorei para cair a ficha para pensar, falar, gente, é emocional. Se eu não tenho problema nenhum de saúde, meu marido também não tem nenhum problema, a gente Uhum. pode engravidar e não está acontecendo, tem alguma coisa aqui que não está funcionando.
E aí eu já tinha recebido alta de terapia, né? Porque eu faço terapia desde que eu comecei a faculdade, então tem mais ali de 10 anos. Então eu já fiz terapia por várias fases, né? E aí eu já não estava fazendo terapia naquela época. Eu falei, tem que voltar. E aí voltei para terapia. E mais uma vez, não é para vender o peixe, mas eu voltei para terapia alguns meses depois. Eu estava ali, já nem falava mais de gravidez, falava de outras coisas, estava falando da minha mãe, principalmente, da minha relação com minha mãe, que não sei o que, eu chorava, 50 minutos chorando na terapia, e não sei o que de trabalho, e aí chorava também. E aí fui resolvendo isso, resolvendo aqui, resolvendo aqui, resolvendo aqui. De repente, Davi tá aí com 5 anos, né? Então, foi por processo de terapia. Isso eu falo. Eu costumo falar que metade, eu falo assim, metade da terapia, metade foi Deus, né? Metade foi a terapia, metade foi Deus. Porque eu tentei de tudo, fui em vários médicos, e aí eu percebi que era a minha ansiedade que não me deixava engravidar. Né? Uhum. Quanto mais eu tentava, mais ansiosa eu ficava. Quanto mais ansiosa eu ficava, mais dava errado. Quanto mais dava errado, eu tinha que tentar de novo. Aí isso virava aquilo ali e aí não dava certo. Então, enquanto eu não Aquela voltei para terapia, frustração, um looping de frustração. e aí eu precisei voltar. E eu como psicóloga, né? Como psicóloga. E sabe o que que é interessante? Eu passei por vários ginecologistas e nenhum me encaminhou para terapia. Nenhum. Todos me encaminhavam para fazer mais exame, outro médico, outro exame, outro médico. Chegaram a me encaminhar para fertilização. Chegaram a falar, olha, eu vou te encaminhar para uma médica que é especialista em fertilização. A gente foi, fez orçamento, ela explicou tudo. Ninguém cogitou a possibilidade de ter ansiedade, sabe? E aí, eu só fui para terapia porque eu era psicóloga. Então, eu me encaminhei para terapia, né? Eu Uhum. cheguei e falei, preciso resolver alguma coisa na minha cabeça. Alguma coisa que no meu emocional não tá legal. E aí, no processo de terapia, eu fui descobrindo várias coisas, várias questões por trás ali, né, dessa gravidez. E aí, depois que eu consegui resolver isso, eu engravidei. Então, e olha que eu sou psicóloga e demorei um pouquinho ainda para, né, para virar essa chavinha de chegar e falar assim, não, meu problema não é físico. Tenho que parar de procurar médico. Já procurei muitos e muitos médicos ali, eu já entendi, já fiz exame, tá tudo ok. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui dentro que não está me deixando engravidar. A ansiedade, né? Então, a ansiedade atrapalha tudo. Não tem jeito. E a gente precisa se libertar. Eu lembro da minha psicóloga um dia, da gente rindo, que falava, mas eu preciso ficar livre disso. Ela tá assim, olha, para ficar livre tem que acontecer um fato, né? Que é o seu descanso é eterno. Por quê, Ludmila? A, a Adorei. ansiedade é uma coisa natural do ser humano, é um instinto de sobrevivência que você tem. Exatamente. Agora, a sua só está desequilibrada. Você só precisa equilibrar e tá tudo certo. Agora, se você quiser ficar livre dela, tem uns outros fatores. Ela tá assim, ó, não recomendo, porque eu sou psicóloga, mas como a gente tem essa parceria de conversar abobrinha, porque é uma coisa que eu gosto, viu, gente? Eu tenho dificuldade de lidar com pessoa que não tem uma comunicação similar à minha. Tô falando que a minha psicóloga mandou morrer, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que ela Ela te queria entende enfiar na minha errado. cabeça é que o ser humano só fica livre da ansiedade no dia que ele falece. Porque ela é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Eu custei aprender isso. Aí, isso, mas eu falo com as pessoas, porque às vezes aí a gente vai explicar isso e tem gente que também não entende, aí pensa assim, então eu vou sofrer a vida toda com isso, eu vou sofrer a vida inteira. Eu falo, não, gente, você não vai sofrer a vida inteira. Você vai ser uma pessoa ansiosa a vida inteira? Vai ser uma pessoa ansiosa. Agora, sofrer com isso é uma escolha. Então, você pode aprender a não sofrer. Eu não contei aqui no início que eu sentia há 10, 11 anos atrás, que eu sentia dor de ter que correr para o hospital, achar que estava morrendo, que encontrei até um problema no coração de tanto exame que eu fazia.
Pergunta para mim, qual foi a última vez que eu fui no hospital, né? Hoje eu sinto aquilo ali do jeito que eu Sou sentia. vítima desse problema também. Ah, Depois que eu fui pra terapia, eu acho que esqueci dos outros médicos. mas é, então assim, quando a gente fala que a gente não vai ficar livre da ansiedade, não significa que você vai sofrer a vida inteira com a ansiedade. Muito pelo contrário, você vai aprender a lidar com a ansiedade e você vai conviver ali lado a lado com a sua ansiedade. Hoje eu me conheço tão bem, eu já sei quando ela tá chegando, eu já sei falar, ih, hoje não é um dia bom, eu tô ansiosa, não tá rolando. E aí eu já tenho meus meios, tenho as pessoas certas também, para quem eu peço ajuda, né? Peço socorro ali, falo assim, vem cá conversar comigo aqui um pouquinho, porque deixa eu desabafar, deixa eu te contar uma coisa. E aí falei, né, das estratégias, por exemplo, de tomar um banho, alguma coisa gelada que eu sei que me acalma. E a minha ansiedade, ela vai. Daqui a pouco, ela vai embora. Né? Então, a crise ali, na realidade, toda crise que a gente tem, tanto de ansiedade quanto de desregulação emocional, né? Seja um medo muito grande, disfuncional, uma preocupação, uma raiva muito grande também, ela dura minutos. Então, nenhuma crise de ansiedade dura um dia inteiro. Ah, Carol, mas eu passei mal o dia inteiro. Você teve várias crises porque você foi alimentando a sua ansiedade. Em vez de você criar estratégias para deixar ela embora, você foi aumentando ela. Então você não deixava ela embora. Porque se você deixar a sua ansiedade ir embora, se você deixar aquela emoção incômoda ir embora, ela vai passar em minutos. Então ela vai passar. Só que se você ficar alimentando, como que a gente alimenta a ansiedade? Colocando mais pensamentos, colocando mais preocupações na nossa cabeça. E aí pensando, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, isso não é normal. Eu não acredito, por que todo mundo vive bem? Só eu que tenho ansiedade. Olha a Lud, linda com esse batom vermelho, maravilhoso. Eu queria estar Adoro. assim, conseguir fazer isso. Não, por que a Lud tem? Olha o cabelo dela, olha o meu cabelo, olha a boca dela, olha a minha boca. E aí a gente vai enchendo a nossa cabeça de preocupação e você vai alimentando a sua ansiedade. Quando a gente aprende que a gente consegue lidar com a ansiedade e a gente consegue, através de pensamentos, né, principalmente, e através de técnicas da TCC, que você conhece muito bem, a gente aprende a colocar isso em prática, a gente vê uma crise de ansiedade começando e antes dela se transformar, você já consegue deixar ela embora. Você me fez ter um gatilho mental aqui. Achei até engraçado. Eu, Ludmilla, tá? Eu tenho uma dificuldade tremenda de chorar. Pra eu chorar, Carol, nossa, você pode saber que o negócio tá no nível hard. Eu odeio chorar. Odeio chorar. E um dia eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram pessoal, mas de brincadeira. E eu fiquei tão surpresa com o que as pessoas me disseram. O tema da caixinha era: me diga algo que você nunca teve oportunidade de dizer, é agora ou nunca. E quase todo mundo me disse a mesma coisa. Você não é a Mulher Maravilha. Desarma. Você não é feita de aço. E aí eu levei, né, aquele tema para terapia. E aí eu comecei a destrinchar isso junto à terapeuta, né, a psicóloga. E eu descobri que eu sou um ser humano, que eu não tenho nervos de aço, que eu não sou obrigada a suportar tudo, que eu não sou obrigada a sofrer calada, que eu posso me dar o direito de sentar e chorar 1 hora se eu quiser, que eu posso ser frágil, que eu não preciso ser forte o tempo todo, que eu não preciso mostrar para as pessoas que eu sou blindada, que eu consigo tudo, que eu faço tudo, que eu aconteço. E aí eu comecei a ficar assustada, porque parte dessas coisas que as pessoas me disseram era parte daquilo que me gerava gatilhos emocionais que me levavam às crises de ansiedade. Então, depois que eu comecei a entender que é uma coisa que eu nunca tinha diagnosticado, né? Porque eu levava as minhas demandas à terapia, mas essa era uma demanda que eu nunca tinha observado.
Você não E eu falei, sabia. caraca. Falei, olha que legal, eu não sou Mulher Maravilha. Aí eu até troquei meus memes, tá? Agora lá no meu Instagram, pessoal, ao invés de eu colocar a Mulher Maravilha, eu ponho a Bela da Bela e a Fera. Continuo sendo teimosa, mas sou uma pessoa legal agora. Ah, mas Chora. é isso, Luigi. A gente precisa entender isso mesmo, né? Ninguém, nem nós psicólogos, né? Ninguém aqui é de ferro. Ninguém tem que dar conta de tudo. E às vezes é difícil realmente a gente conseguir ter essa noção, principalmente nós mulheres. Né? Hoje é muito comum, eu vivo essa realidade, né? Tem a Carol psicóloga, tem a Carol mãe, tem a Carol esposa, tem a Carol dona de casa, tem a Carol empreendedora, tem a Carol estudante, como é que eu dou conta de tudo? E essa é uma pergunta. Aí quando você fala de caixinha de pergunta, muitas vezes aparece essa pergunta para mim. Ou muitas vezes alguém comenta isso comigo também, Carol, como que você dá conta disso tudo? Eu falo, não dou. Não dou, ninguém dá, gente. Ninguém dá conta, né? Então para eu conseguir às vezes me dedicar um pouco a algo, eu preciso abrir mão um pouco daquilo ali. Então, se eu preciso me dedicar mais ao meu filho, eu vou ter que diminuir um pouco o meu trabalho. Se eu preciso trabalhar um pouco mais, eu preciso de uma rede de apoio, de alguém que me ajude com o meu filho aqui. Se eu preciso estudar aqui, a minha casa talvez vai ficar suja hoje. Agora, se a minha casa está muito suja, eu preciso dar um jeito na minha casa ali, o estudo fica para depois. Né? Agora, todo dia eu vou conseguir fazer com excelência o papel de mãe, esposa, filha, psicóloga, estudante, empreendedora, etc., amiga, ainda dormir 8 horas, né, por noite, ainda fazer exercício físico, me alimentar Fazer bem, skincare fazer skincare. Tem não como vai. você fazer isso todos os dias? Não tem. Então, ninguém dá conta de tudo. E fica aí a mensagem principal, né? Que eu acho que é essa. A gente não dá conta de tudo e a gente não tem que dar. Eu achei essa sua fala importantíssima. Você não precisa dar conta de tudo, né? Para quem precisa de ajuda, que é muita gente que precisa, quebra essa barreira, né? Quebra essa barreira, vai com o coração aberto, como você mesmo disse, né? Procura ajuda profissional, qualificada, né? E vai com o coração aberto mesmo, entendendo que é um profissional da saúde que está ali para te ajudar, né? Exato. E aí, vamos quebrar essa barreira, vamos acabar com esses mitos, vamos quebrar esse tabu ali, porque psicologia é saúde, cuidar da sua saúde mental é um autocuidado, é um ato de amor com você mesmo, né? É amor próprio. Então, Verdade. para mim, terapia é amor próprio. Quando eu estou precisando mais de dar atenção para mim mesma, eu sei que eu preciso ali de uma intensificada ali na terapia, porque aí eu vou encontrar respostas, né? Eu sempre vou encontrar respostas. Ô, Carol, e aproveitando esse negócio da caixinha de perguntas, eu vi que você tinha aberto uma, até cheguei a compartilhar aqui. Nós temos perguntas, dúvidas Então, para a gente tirar da galera. respondeu, sim, tivemos, mas a gente respondeu a maioria, vamos dizer assim, né? Ah, a gente é eficiente! O que que acontece? Foram muitas perguntas a respeito de ansiedade, principalmente. Então, acabou que a gente entrou no tema, aprofundou o tema de ansiedade e a gente respondeu, a gente falou muito sobre a ansiedade, né? E aí tiveram também algumas pessoas curiosas a respeito do meu processo ali da psicologia, da profissão da psicologia, né? De como que é, do que aconteceu, porque é uma coisa nova, né? Eu vinha aí de um trabalho, né, em que eu estava em clínicas, né, atendia em clínica, presencial, depois eu vim para o online, aí eu comecei a atender o particular, atendia só plano de saúde, e aí, de repente, as pessoas foram vendo muitas mudanças, né, e aí vem Carol, pá, abre um consultório. Então, muita gente ainda ficou assim, entender, o que que é isso? Como é seu? Você abriu, é seu? Eu falei, gente, criei coragem, porque era um sonho antigo, era uma vontade antiga ali, e aí bateu, veio a oportunidade, eu falei, tá na hora, tenho uma agenda, graças a Deus, então, assim, confio em mim, confio no meu trabalho, então eu acho que tá na hora
né? Dar uma voadinha ali, né? De E eu subir um fiquei muito degrauzinho. feliz. E aí eu criei a coragem e tô aí no mundo, né? Entrei agora para empreender. Acho até estranho. Primeira vez, dia do empreendedor, não sei que dia que foi. Eu fiz consultoria, né? Aí meu consultor me mandou parabéns no dia do empreendedor. Eu tô, oi? Não, parabéns. Ele, ó, acabou, meu filho, você é empreendedor agora. Eu falei, sou não. Ele pode vestir essa camisa aí, porque agora você é empreendedora. Eu falei, ai, meu Deus E do é céu. por isso que eu falei, Carol, vem contar a sua história, que agora sim. Ah, eu fiquei muito feliz, Carol, de verdade. Parabéns, Ah, tá? Eu fiquei muito orgulhosa, muito feliz por você. Te obrigada, desejo obrigada. muito, 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 muito sucesso. Muito obrigada. Tá aí, gente. Eu acho que o papo hoje foi super produtivo. A gente falou de muita coisa, né? A Não gente pode é? até marcar outros aí, porque tem muito tema que dá pra gente conversar, muita coisa bacana que dá pra gente falar aí. Acho que nós vamos inventar um dia um encontro de empreendedorismo, assim, só de mulheres, pra gente falar sobre saúde emocional da galera que empreende. Olha só, Porque eu acho que, assim, eu não sei, tá? Mas eu imagino que o número maior de mulheres que procuram terapia, o número, né, de quem procura terapia deve ser de mulheres, porque casa, marido, filho, trabalho, estudo, o skincare de manhã, a corrida, manter um corpo legal, fazer a dieta, sobreviver às, dormir né? 8 horas. Isso, acordar plena. É o negócio da Mulher Maravilha que eu falei, né? Eu acho que no dia que eu percebi que eu tomei tanta porrada, sabe? De pessoas que eu amo, e falou assim, olha, eu realmente acho que você tá precisando baixar a guarda e entender que você não é a Mulher Maravilha. E eu acho que Ah, a que mais me doeu das hum. caixinhas de pergunta foi a seguinte frase, que essa eu vou levar pra minha vida. Amiga, se você estiver aqui, muito obrigada. Que foi o seguinte. Lembra, ela tá assim, amiga, você já assistiu o filme da Mulher Maravilha, não já? Falei, já. Ela lembra que ela abriu mão de tudo que era importante para ela, inclusive da felicidade dela, para salvar o mundo, e no dia seguinte tinha um novo vilão. Então toma cuidado com as coisas que você renuncia na sua vida, porque a Mulher Maravilha salva o mundo o dia inteiro e no final do dia ela tá sozinha. Uhum. Foi Forte. assustador. Foi assustador. E eu acho, isso que você falou, que você imaginou, né? E é real, né? O número é bem maior de mulheres, sim. E muito, 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 muito maior de mulheres que estão vivendo isso aí que você falou, né? Casa, marido, trabalho fora, trabalho em casa também, um monte de coisa, não dou conta, Carol, socorro. Então, assim, é um pedido de socorro eterno ali, né? De não tô dando conta de tudo, não consigo estudar, não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo produzir. Tem que ser produtiva, tem que ser produtiva. Tem hora que eu falo assim, não, você não tem que ser produtiva. Eu falo assim, vai abrir o Netflix, sabe? Vai assistir Chaves, vai assistir alguma coisa assim, sabe? Vai ver um desenho Eu animado. assisto Vikings. Olha, super acalmante. Eu falo, vai ver alguma coisa que não seja útil para a sua vida, sabe? Não precisa ser útil o tempo inteiro, você não precisa ser produtivo o tempo inteiro. Às vezes você precisa só existir e descansar, deixa sua mente descansar. Isso serve para mim mesma, né? Eu falo muito isso para mim mesma, porque às vezes eu vou parar, no psicólogo é mestre para fazer isso. Vou sair aqui da live, né? Aí vou ali pro meu marido e vou falar assim, vamos assistir um filme? Aí eu olho lá, tem um filme que fala de um transtorno mental, que fala de um autista, que fala de eu não sei o que, e tô eu lá vendo o filme. Quando eu vejo, eu tô trabalhando em vez de assistir, em vez de descansar. Tô lá analisando o personagem do filme, tô lá prestando atenção. Falo, não, então às vezes a gente tem essa dificuldade mesmo de Uhum. desligar, entender que a gente não tem que ser produtivo o tempo todo, não. Tem hora que a gente precisa desligar ali e só existir por um tempo, sabe? Eu Deixar o custei seu. aprender. Eu também. E eu apanho ainda, às vezes. Eu apanho, tô falando que às vezes eu paro e falo, ah, vou assistir um filme. Quando eu vejo, tô lá analisando o filme. Eu paro e falo assim, não, ó, não vou responder paciente hoje. Vou responder só amanhã. Agora eu vou descansar. Aí eu olho pro meu celular, aí eu vejo meu WhatsApp, eu falo, eu vou responder só essa daqui. Só essa daqui. Tá bom.
voltar, né? É difícil, né? Então, é um aprendizado constante ali, mas é um aprendizado importante. A gente precisa passar por isso. A gente precisa passar muito, 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 muito urgente por isso, porque chega, mais uma vez, a gente volta lá atrás no que a gente falou, chega um momento que o corpo da gente pede arrego. E não é com uma hora, né, que ele recupera. Às vezes levam dias, às vezes semanas, às vezes meses, às vezes anos. Né? Porque tem gente que evolui da ansiedade para depressão, E que para não várias consegue, outras, né? Para né? Não vários outros. consegue lidar. Sim. Então, E a própria ansiedade também, mesmo que ela não evolua, né? A ansiedade, a gente está falando o tempo todo que a ansiedade é uma emoção boa, a ansiedade é um instinto de sobrevivência, né? Mas a ansiedade patológica, ela é um transtorno que precisa ser tratado. Então, a gente tem transtornos de ansiedade graves aí, que aí a gente não vai falar assim, ah, a ansiedade é boa, então eu não vou tratar. Não, não é isso não, gente. Trata sim. Porque, né, a ansiedade patológica, ela precisa ser tratada e ela precisa ser levada a sério do mesmo jeito que a gente leva a sério uma outra doença ali, que a gente vai no médico, que a gente toma medicação, que a gente faz o que for para aquilo, para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então a gente vai tratar a ansiedade para isso. A gente não cura a ansiedade, mas a gente melhora a nossa qualidade de vida. e a gente tem que parar de se autodestruir tratando os sintomas da ansiedade, né? A gente fica achando recurso. Ai, não, Uhum. isso é só um mal-estar, eu vou fazer isso assim, assim, assado, e daqui a pouco tá tudo bem. E vai deixando, e vai deixando. Igual a bobinha que fez, que no dia que a conta chegou pra ela pagar, ela não deu conta. Tava Não deu alta, conta. Tava tava. alta. Ninguém Pois é. começa tendo uma crise de ansiedade, né, sobrenatural. Começa com aquelas pequenininhas que vão ficando médias, que vão ficando grandes, que vão se acumulando e daqui a pouco o copo enche, que é o meu exemplo que você deu das gotinhas no copo. Uma hora o copo enche. Uma hora o copo enche. Transborda. E você não consegue entender qual foi a gota que fez transbordar. Né? E aí chega para mim, né? Aí chega para o consultório e fala assim, mas eu nem sei o que está acontecendo. Aí, não, quantos pacientes chegam para mim para falar assim, ah, eu vim aqui por causa de um problema com o meu marido, por exemplo. Aí vai chegando na terapia, quando vê tem problema com o marido, com o filho, com o vizinho, com o avô, com o trabalho, com a autoestima, com não sei o quê. E você vai falar assim, não, seu problema não é com seu marido, seu problema está muito mais profundo do que você imagina. Né? Então, assim, tá muito, a gente tem que aprofundar ali bastante, porque aí a questão com o seu marido é uma consequência do seu problema, né? Então, seu relacionamento está ruim porque você tem outros problemas ali, está afetando o seu relacionamento. Então, é isso que está acontecendo. São as gotinhas, né? E às vezes E, a razão de. pode Pode falar. falar. É porque eu falo que assim, a razão, às vezes, de o problema de que, né, que esses sintomas que eu fico falando, é isso aí que você tá falando. Aí o problema é o fulano, o problema é o ciclano, aí o problema é aquilo ali. E quando você vai ver, talvez é uma coisa da criação da pessoa. Aí o psicólogo tem que voltar lá atrás, que é o probleminha de anos, e a pessoa acha que com uma consulta terapêutica, ela vai resolver o problema da vida dela. Ela fica assim, Não, ah, não, terapia não dá certo não, que eu fui lá, sentei, conversei com aquela menina o problema que eu tinha, e ela não resolveu nada. Falei, meu amor, você nem começou a abrir o baú dos problemas ainda. Vai com calma, coração. coisa que eu costumo falar você quer emagrecer. Ah, eu quero emagrecer. Vou no nutricionista. Você vai na nutricionista, você vai fazer uma consulta com ela, você vai falar todo o seu problema, sua dificuldade. Ah, é porque eu já tentei emagrecer, já tentei isso, já tentei aquilo, eu como dessa forma. Ela vai te perguntar dos seus hábitos e tudo mais. Ela vai fazer o quê? Um plano alimentar para você. Ela vai te acompanhar, ela vai te orientar, vai falar assim: olha, corta isso, faz isso, tenta aquilo, e aí te dá uma orientação escrita, pede para você retornar, te acompanha e tudo mais. Você sai de lá magra depois da primeira consulta? Não Não, sai. Se você chegar em casa e você não seguir as orientações dela, você vai ficar magra? não. A nutricionista vai chegar, vai lá na sua casa,
e vai te obrigar, vai fechar sua boca e vai te obrigar a comer o que ela te orientou? Não. Então, com a psicologia é a mesma coisa, né? Você não vai, você vai, a psicóloga vai te orientar, vai te ajudar, vai encontrar soluções com você e vai te acompanhar. E você em casa, no seu dia a dia, você vai mudando. Você vai fazendo as coisas. Aí você vai vendo o resultado. A terapia, ela não acontece nos 50 minutos ali dentro. Eu falo isso com todo mundo. Eu falo, a terapia não está acontecendo aqui, não. A terapia acontece lá fora. Quando você muda uma atitude, quando acontece alguma coisa, aí você lembra e fala, isso foi por causa da terapia. É lá fora que ela começa a acontecer. Várias e várias vezes eu já escutei alguém chegando e falando assim, ai, porque aí aconteceu tal coisa, e eu lembrei que você me falou uma coisa de meses atrás, né? Lembrei que quando você me falou isso, aí eu falo assim, agora a terapia está funcionando. Porque você está usando coisas que você escutou lá no seu dia a dia e está mudando comportamentos e as coisas estão fluindo por causa disso. Então, a terapia está funcionando agora lá na sua vida, né? É aí que a terapia funciona. Os 50 minutos ali, eu estou te ajudando. A gente está organizando pensamentos, né? A gente está encontrando soluções, a gente está tentando encontrar saídas ali. Agora você vai chegar na sua casa e você vai agir. Aí é com você, né? A TCC fala muito isso. A terapia, ela é colaborativa. Então, eu não consigo resolver o seu problema sozinha. E você também não consegue resolver. Por isso que você me procurou. Então a gente vai juntas. Vamos juntas resolver o seu problema. Só que você tem que fazer a sua parte. Eu faço a minha e você faz a sua. Então não é sentar na cadeira e contar os seus problemas que a psicóloga vai resolver para você. Não é assim. Né? Precisa Não é fazer a sua receita de parte. bolo, né? Fosse fácil, Se o assim, médico né? faz a nossa anamnese, por que que o psicólogo não vai fazer? Hoje em dia, até os psiquiatras, né, que antes tinha também esse preconceito de, o psiquiatra também só dá remédio, o psiquiatra, eu vou lá, ele vai me encher de remédio e tudo mais. Eu tenho parceria com vários psiquiatras, né, que eu gosto muito do trabalho e conheço vários psiquiatras que chegam e falam com o paciente, falam, olha, vai para terapia, vai fazer exercício físico, vai dormir melhor, vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque só remédio não vai resolver. Né? O Então, assim, meu não é fez o isso comigo, você acredita? Achei um absurdo na hora. Que ele olhou bem pra minha cara. A minha mãe me levou. Tá assim, aqui, ó. Eu tô te achando muito bipolar. Não tô dando conta do quê? Amanhã a gente tem um psiquiatra. A gente vai consultar. Vou te levar no psiquiatra, que eu não tô dando conta do seu mais não. Você tá insuportável. Olha, minha mãe, que amor. Fui, porque ela queria que eu fosse. Chegou lá o psiquiatra, foi, conversou comigo, passou a mão no papelzinho pra escrever assim: 40 minutos de corrida diária, de domingo a domingo. Então, assim, mas não tem problema nenhum. Isso não é bipolaridade, isso é só estresse. E para uma pessoa da sua idade, tá fora do normal. Corre todo dia 40 minutos, que você vai ficar ótima. Essa é a sua receita. Seu Pois tarja é. preta diário. Ele brincou, Então, seu se tarja nem, preta diário é esse daqui. então, se nem os médicos conseguem, né? Se nem a medicação consegue resolver os problemas assim, você acha que uma terapia vai ser assim também? Né? Não vai. Né? Então, é um processo e a gente tem que aprender a participar desse processo, de viver esse processo e, principalmente, Lud, de aproveitar o processo. Porque às vezes a gente está tão focado na pessoa que eu queria ser, nossa, eu queria chegar naquele nível ali, que eu não aproveito, eu não enxergo tanto que eu já estou evoluindo, tanto que eu já estou melhorando. Então, várias vezes também isso acontece no consultório de pacientes que estão ali querendo chegar em algum lugar e eu tenho que virar e falar assim, peraí, mas você lembra onde que você estava? Você tá sempre focado em querer chegar ali, mas você lembra onde você estava antes? O tanto que você já evoluiu? Todas as mudanças que aconteceram na sua vida? A pessoa vira e fala, nossa, nem estava lembrando que eu fazia isso? Falei, pois é, você lembra que teve um dia que você chegava e que você tinha um problema que você falava comigo que você não ia conseguir fazer tal coisa? E hoje você faz ela? Nossa, é mesmo. Eu falei, pois é, às vezes a gente também não valoriza o nosso próprio progresso.
A gente não valoriza, né, a nossa melhora, a nossa O evolução, presente não chama presente à toa, né? né? Exatamente. Se a gente está focado lá na frente, querendo chegar em algum lugar, querendo ser de tal jeito, querendo ter alguma coisa, e você não aproveita o processo, não enxerga ali as evoluções, né? A felicidade, aquela frase, né? Felicidade está no caminho ali, não é um destino final. Né? Então a gente tem que aproveitar, a gente tem que enxergar isso. Tá vendo, Lud? É tanta coisa, a gente não precisa de uma live, não, a gente precisa de uma live semanal, quase, para a gente conseguir falar tudo de saúde mental. Uai, eu tô. Eu tô. Pois é, Qualquer muita hora. coisa. Olha só, a gente tá um tempinho já e tem tanta coisa bacana que a gente podia falar, né? Eu acho que a gente pode separar isso em temas depois e fazer outros bate-papos aí. O que que você acha? Eu achei top a ideia. Top. Pois é, a gente pode pensar melhor aí, dividir isso em temas e aí ir conversando mais, porque é muito amplo, é muita coisa. E tem muita coisa que dá para ajudar as pessoas, né? Dá para ajudar mesmo de forma prática mesmo. Já vamos tentar falar de estratégias práticas do dia a dia, como que a gente faz para ajudar pessoas, o estresse, né? As mulheres maravilhas aí, né? Que estão aí nos assistindo, as empreendedoras, as pessoas que estão aí, como é que a gente faz? De forma prática, e aí a gente conversar melhor sobre isso, né? Vamos afunilando ali, Acho que a nossa próxima live vai ser Mulher Maravilha versus o Homem Morcego, o né? homem O morcego. Batman. Porque Pois é, a vamos gente fala, a pensar gente nisso. falou muito de mulher, né? Mas a gente esquece também que às vezes o homem ele tenta se blindar, né? Ele tá sempre ali na sombra, ele esconde os problemas dele para fingir que tá tudo bem, né? Sim, por Então a mais gente que a tem aí gente a fale que o maior número de demanda é de mulheres, né? Tem muitos pacientes homens também, né? Então tem muito homem que já está com a mente aberta ali, e está procurando ajuda e que está valorizando a saúde mental, e a gente precisa falar deles também, né? A gente precisa ajudar também. Estou falando que você consciência. pode. Olha, você vai ter que me aguentar, porque eu acho que a gente vai ter que fazer um programa aí. Vamos montar um quadro sobre saúde mental aí no empreendedorismo. Acho que você vai ter que Top me demais, aguentar outras vezes. top demais da conta. Aí, gente, ó, convite feito, proposta feita, vamos estruturar esse negócio e colocar em prática. Porque eu acho que isso é muito importante. Eu vejo empresas e pessoas se dissolvendo por falta de inteligência emocional, por falta de saúde emocional. Por não conseguir lidar com o problema, por não conseguir. Às vezes a porta está na frente da pessoa, mas ela torna o problema maior do que ele é dentro da cabeça dela, que ela não consegue sair do lugar. Né? Então, Verdade. é aquilo que a gente conversou durante a live. As pessoas não conseguem perceber que as emoções é como uma doença silenciosa. Ela vai te destruindo pouquinho por pouquinho e quando você vê, já era. Já era. E aí, Principalmente dentro do empreendedorismo. então, assim, a gente tem que prestar mais atenção antes do caldo entornar. Né? Porque se a gente faz isso antes do caldo entornar, a gente consegue prevenir muita coisa. Né? A gente consegue prevenir. Agora, depois que o caldo entornou, a gente tem que apagar o incêndio primeiro, a gente tem que arrumar a bagunça primeiro. A gente limpa primeiro a bagunça para depois recomeçar. Então, Com a certeza. questão da prevenção é importantíssima. Vamos Com pensar certeza. nisso. Bom, assim, cara, quando pro povo, aonde que eles te acham? Que a gente tá Hum, aqui, ó. Faça o merchandise, onde que as pessoas acham a Carol para começar a tratar dos problemas emocionais da vida? então, de todas as formas, né? Vamos aí. Tenho meu Instagram, então eu tô com o Instagram ali para falar mesmo de saúde mental, essa humanização, para tentar descomplicar um pouquinho, né? Então, no meu Instagram, na bio ali, tem o linkzinho, tem um e-book gratuito também que fala sobre emoções. Não sei se você já viu lá, Lud, mas é só entrar e baixar
o e-book também, que ele tem algumas estratégias, ensinando algumas estratégias sobre Uhum. regulação emocional, sobre falar das emoções. E o meu consultório, que está novinho em folha, que modéstia à parte, está lindo. Ele fica no Cidade Nobre, então na rua João Molevade, número 315, sala 503. Depois a gente deixa aqui registrado para as pessoas direitinho, né? Quem quiser consegue me encontrar. Tem o meu WhatsApp no meu Instagram também, pode falar diretamente comigo. Qualquer dúvida que quiser, gente, tirar, eu sou super aberta a isso, a Lud sabe, pode me mandar mensagem que eu vou responder, a gente vai conversar, a gente vai bater um papo, tiro as dúvidas, pede socorro. Então, assim, aproveita, tá? Aproveita que a psicóloga tá on, né? A psicóloga tá on, então aproveita que vocês podem conseguir, assim, grandes vitórias na vida, assim, quando você se abre para terapia, né? Quando você se Eu abre para recomendo, viu, gente? Recomendo a dona Carol, que ela é maravilhosa, muito meiga, muito simpática, muito prestativa. Obrigada, fiquei muito feliz pelo convite, tá? Fiquei muito feliz de participar. Foi um bate-papo super gostoso, super leve. Quando eu olho as horas aqui, eu falo, nossa, já tem isso tudo que a gente está aqui? A Nem gente parece. fala, né? Quando o assunto é bom, a gente rende. A gente Quantas rende pessoas pronto. passaram aqui, né? Eu vi vários nomezinhos entrando. Agradeço aí a presença também de todo mundo. Vai ficar salva, né, Lud, a live, Vai ficar salva. para quem quiser assistir. E agradeço de novo. E vamos pensar, eu acho que tem muita coisa boa que a gente pode montar juntas aí, hein? Com certeza. Fechou. Fechou. Com certeza. Lud, Galera, deixa eu muito só dar um recadinho para esse povo aqui. Porque eu voltei com o projeto, né, da Livecast. Então, esse Instagram agora é só para live de empreendedorismo e de divulgar histórias de vocês. Não sei se aqui a gente tem empreendedor, mas tem um link, né? Pode me chamar no direct pra gente bater um papo e agendar as lives pra vocês virem contar suas histórias. E além disso, a Lembre agora virou Play 1, né? Eu já tinha uma sociedade com uma amiga, né, de lançamento de cursos digitais. E aí a gente resolveu juntar a fome com vontade de comer. Porque eu tava meio que extinguindo a Lembre, né? Como eu já tinha contado. E eu tenho ela como minha rede de apoio. Ela falou assim: não vamos deixar isso morrer, não. Ela já tinha um projeto andando, a gente tinha um projeto juntas, e eu tava destruindo algo que eu não tenho tanto para construir, que era isso aqui. E a gente fundou a Play 1, unificou as empresas, e hoje esse Instagram aqui fica só para as nossas lives, para os nossos bate-papos. E, Carol, te receber aqui na volta da livecast da Lembre tem mais do que só um motivo de dizer ao mundo quem é a Carol. Você participou desse processo. E, né, da descoberta da Ludmilla, do incentivo da Ludmilla descobrir que ela realmente não se amava como ela imaginava, né? E que ela estava realmente se sabotando em vários aspectos, devido à falta de inteligência e saúde emocional. Então, tem um propósito para você estar aqui. Não só contar a sua história e dizer quem é a Carol, mas o quanto você transformou a minha vida e o quanto foi fundamental. Viu? Eu quero te agradecer do fundo do coração, porque você foi uma pessoa que me ajudou muito nesse processo. E eu só tô aqui hoje porque você foi uma das pessoas, a minha rede de apoio. Ai, agradeço muito mesmo, de coração. Fiquei muito feliz, primeirinha aqui, né, da volta, primeiríssima do seu retorno. E agradeço muito. Eu acho que é isso, gente. Saúde mental é isso, é a gente entender que como isso muda, como isso transforma a nossa vida. E ouvir isso de você me deixa muito feliz, de verdade mesmo. Você não tem ideia. Agradeço de coração, agradeço o convite, agradeço o feedback aí, agradeço a parceria que vai ser aí para frente, para frente, para frente. E vamos juntas. O que a gente puder fazer para ajudar mais pessoas aí, os projetos que você tiver, pode me chamar que, ó, tô dentro. Fechou!
Carol, já tá um pouquinho tarde, porque a gente fala muito, né? Fala um pouquinho. Eu vou deixar você descansar, porque hoje é quinta-feira, você tem família, tem seu Amanhã, pequeno, né? amanhã tem jogo, então tem muita Amanhã coisa. tem jogo. Pois A é. gata que trabalha. Gente, muito obrigada, Lourdes. Obrigada de novo. Boa noite. Vamos nos ver mais vezes, vamos conversar mais vezes, porque a gente falou muito pouco hoje, né? A gente precisa falar mais. Nem Então, deu pra colocar a pauta em dia. beijo, beijo. Obrigada. Boa noite, gente. Beijo. E todo mundo que participou, meu muito obrigada. A live vai ficar salva. E eu espero vocês na próxima livecast. Abraço, Carol. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.